Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Vamos então para o nosso segundo vídeo a respeito da América Latina no século XX, abordando essencialmente os conflitos regionais na América. Tá? Então são vários conflitos que ocorreram, muitos deles ainda continuam gerando tensões, variando de acordo com o tempo, e a gente precisa saber deles. Então, esses conflitos eles têm origens nas disputas territoriais mal demarcadas durante o período colonial. Tá? Então a Espanha se preocupou muito com as terras mais valorizadas, né, explorando essencialmente as minas e as áreas agricultáveis com produtividade, relegando ao segundo plano imensas áreas desocupadas, áreas com mal delimitadas, e essas heranças elas demoraram para serem resolvidas pelos países independentes ao longo do século XIX. O maior problema, talvez o maior agora atualmente também, e por isso que aparece como primeiro, é o da Guiana Essequibo, né? Que voltou à tona, né? Então existe uma reivindicação clara da Venezuela, inclusive representa uma possível ameaça aí ao Brasil, né? Porque entre a Venezuela e a Guiana nós temos aí o território do estado de Roraima, onde o único caminho viável para a Venezuela uma possível invasão à Guiana seria, além por mar, seria por terra, seria passando por dentro de Roraima. Essa questão ela foi sujeita já à arbitragem internacional, foi aparentemente resolvida, mas a Venezuela já na década de 60 buscou integrar essa área. Contou com o apoio dos Estados Unidos na época, porque o governo da Guiana era socialista e o da Venezuela era favorável aos Estados Unidos, era capitalista, e o Estados Unidos foi favorável, mas a questão foi pacificada e voltou a vigorar o tratado anterior. Agora, também pacificado desde a década de 60, Hugo Chávez também não tem interesse. O que aconteceu agora no início do século XXI é que se encontrou petróleo nas águas da Guiana, e esse petróleo está sendo explorado por empresas americanas. Né? E, evidentemente, isso geraria péssimos interesses para o governo de Maduro e para o petróleo venezuelano. Então teria uma concorrência de petróleo, ainda mais capitaneada por empresas americanas, não há nenhum interesse nisso, e a Venezuela ameaça invadir aí, ela já afirma que aqueles territórios são venezuelanos. Eu lembro que essa questão foi resolvida, tem uma fronteira com o Brasil e também foi resolvido. O Brasil até perdeu uma parte da área, foi uma das únicas questões fronteiriças em que o Brasil perdeu uma parte do seu território. Né? Então, a Venezuela talvez esperasse contar com o apoio do governo Lula por questões ideológicas, mas isso ainda não se mostrou de uma maneira efetiva, e a situação está nesse pé que a gente tem que acompanhar pelos jornais. Tudo pode se esperar e talvez estoure uma guerra ao nosso lado aí em breve. Uma outra questão também que envolve Venezuela, mas já com a Colômbia, as relações com a Colômbia e Venezuela elas foram conturbadas essencialmente ao longo de todo o século XX. Né? Mas essas fronteiras foram delimitadas, foram feitos acordos, mas ela divide aí a região do lago, né, de Maracaibo, do Orinoco, então tem regiões muito ricas com petróleo, então sempre tem interesse. Além disso, ao longo da história, essa questão em si do Guajira, ela está pacificada, ela tem poucas chances de voltar à tona. Né? Mas outras questões que envolveram Colômbia e Venezuela, em particular quando há diferenças grandes de ideológicas entre os governos, né? Então, principalmente na questão de combate às Farc lá na Colômbia, as Farc entravam na Venezuela, ou a Colômbia reclamava que a Venezuela auxiliava as Farc, e os Estados Unidos mandaram recursos e tropas para combater as Farc na Colômbia, e a Venezuela não gostou disso. Então, esse atrito ele está permanente, né, em relação à Colômbia e Venezuela. Atualmente, os dois governos são de linhas ideológicas semelhantes, e
está tudo tranquilo, né? Mas isso sabe-se lá até quando vai perdurar, né? E também outro fato que eu falo da questão da Venezuela e da Colômbia é muitos migrantes saíram da Venezuela em direção à Colômbia, muitos mesmo, dezenas de milhões, né, mais de 10 milhões, e estão na Venezuela, estão na Colômbia, né? Então a questão, um conflito eventual traria repercussões muito fortes, né? Essa questão do Alto Cenepa que aparece aí na tela é uma questão entre o Peru e o Equador, também resultado de divisões mal feitas. Já foi, o Peru invadiu o Equador na década de 40 e posteriormente isso foi pacificado. Argentina, Brasil e Chile, protocolo, fizeram um protocolo, foi no Rio de Janeiro, foi atendido, mas novamente na década de 90 os dois países entraram pelo choque armado porque o Equador afirma que as linhas foram imprecisas, e aparentemente foram imprecisas mesmo, e reivindicava uma área que possivelmente estivesse sob controle do Peru. Tá? Então a região foi novamente rearticulado esse protocolo e aparentemente a guerra que ocorreu há bem pouco tempo, né, bem no finalzinho do século XX, tende a não ocorrer novamente. A questão de Arica entre Peru, Chile e Bolívia foi resultado de uma guerra de grandes proporções, a Guerra do Pacífico, né? A Bolívia tinha ali uma saída para o mar, né? E uma região que era dividida ali com o Chile, uns acordos meio estranhos, né? Ambos. E por incrível que pareça, a guerra ocorreu por causa de uma produção de guano, que produz potássio para fertilizantes. O guano é uma espécie de cocô de gaivota. Né? Então é uma guerra travada por causa disso. Mas rendia, em resumo, rendia dinheiro. Né? E aquele guano era explorado por empresas bolivianas, chilenas, com apoio mas muitas vezes de fachada, inglesas, né, acabam sendo inglesas, e a Bolívia resolveu cobrar, taxar impostos mais elevados, o Chile não gostou, e o Peru entrou em campo, e aí a Bolívia acabou encampando as empresas chilenas que estavam explorando o guano no território boliviano, e aí o Chile invadiu, tomou e está com a região até hoje. Tá? Então a guerra do Pacífico foi essa, o Chile invadiu a região de Tacna, a região de Arica, tá? E a fronteira ficou aqui entre Tacna e Arica, né? É, e a situação é essa há muito tempo. A Bolívia tem como objetivo permanente, continua tendo a ideia de ter o seu litoral, que é, segundo ela, a ela pertence. Né? Então a região decididamente não está pacificada. Em qualquer momento que a Bolívia considerar assim, não tomou atitude porque sabe que não tem condições de enfrentar e iria, em particular, condições militares. Né? Mas então continua a região aí. Há uma tentativa aí de pacificação, houve tentativas de trocas, onde o Peru entrou em campo e acabou não dando certo. O fato é que realmente a Bolívia ainda tem a sua marinha, tá, com ambições de ter o seu litoral recuperado. A questão do Chaco também foi objeto de guerra na década de 30. Né? O Chaco é uma região dividida ali entre a Bolívia e o Paraguai, não muito bem também estabelecidas as fronteiras, né? Embora houvesse tratados, os tratados haviam sempre sido desrespeitados, até que os dois ocuparam militarmente a região e travaram uma batalha na década de 30. O Paraguai ganhou, ficou com praticamente 90% da região e ficou com as áreas que tinham petróleo. Né? Então você percebe que está pacificado até o momento que se descobre uma riqueza. Né? Então está lá em banho-maria, ninguém tem muito interesse na região, se descobriu alguma riqueza, tanto Essequibo quanto Tacna, Arica, a Guerra do Pacífico, quanto essa do Chaco, as razões são essencialmente econômicas. Né? Então a Bolívia perdeu também boa parte razoável do seu território e também tem como objetivo retomar parte da região do Chaco que ela julga que é dela. Mais lá no extremo sul, os atritos históricos entre Argentina e Chile pelas questões ali do canal de Beagle, de Drake,
do litoral Atlântico, do litoral Pacífico, então aquela linha ali que era totalmente desocupada, né? Agora tem pequenas vilas aí com destaque para o Ushuaia, né? A divisão ficou sendo essa que você vê no mapa aí, com essas linhas vermelhas. Realmente para você chegar da Argentina para o extremo sul da Argentina, você tem que passar pelo Chile. É estranho, mas esse que foi o acordo final. Tá? Então existe um canal que realmente dá acesso ao Atlântico ao Pacífico, é alternativo ao canal do Panamá, mas ele já tem sido cada vez mais usado. Esse canal, então, ele ficou sob controle do Chile, mas o litoral atlântico ficou sob controle da Argentina e isso que está em vigor. Aparentemente não há por que retomar atritos bélicos. Dizem nos bastidores que quando a Argentina resolveu invadir as Malvinas, ela também tinha como um dos objetivos a serem implementados o conflito aí com o Chile. Né? Optou pelas Malvinas porque achou que a Inglaterra não iria reagir da maneira contundente que reagiu. Então, as Malvinas são um outro problema, né? As Malvinas eram ocupadas inicialmente pela França, se não me engano, e depois foi ocupada pelos ingleses que retomaram e ficaram lá, mesmo em território bem próximos ao território que era colonizado pela Espanha. Né? Então, pela grande proximidade da Argentina com o litoral das Malvinas com o litoral argentino, a Argentina considera ainda que as Malvinas são territórios seus de direito, tenta por diversas vezes negociações diplomáticas, e talvez seja o único consenso político da Argentina seja que as Malvinas são delas, independente de ser kirchnerista, peronista, ou Milei, ou Macri, quem tiver no governo das Malvinas, da Argentina, vai pleitear as Malvinas o tempo todo. Não está superado, tá? Houve a guerra, a Argentina imaginava ter o apoio talvez do Brasil e dos Estados Unidos, não os teve. A Inglaterra realmente se mobilizou, foi lá e invadiu. A importância são ilhotas, são ilhas não são de grande vulto, né? Não tem e não tem uma população expressiva, mas ela representa aí uma ponte para a exploração no continente, na Antártica, né? No continente na Antártica. Né? Então a importância estratégica é essa, né? Se você for observar os mapas, a Inglaterra tem uma série de ilhas ali no Atlântico Sul, das quais ela não abre mão. E as Malvinas são uma espécie de extremo desse cabedal de ilhas que a Inglaterra possui. Já conflitos de menor vulto, de menor expressão, é interessante a gente saber. A ilha de Martim Garcia, ou dependendo do foco, dependendo do Uruguai, chama de Timóteo Domingues, é uma ilha que foi dividida ao meio, porque a Bacia do Prata estava delimitada, o Rio da Prata passava por um canal ali, mas o fundo do rio se movimenta, a gente viu isso inclusive na teoria da geopolítica. O fundo do rio se movimenta e os acordos que são feitos com base nos canais ou nos talvegues dos rios, eles são complicados porque esses canais eles mudam. Foi estabelecido um acordo de paz, a ilha acabou sendo o divisor, né? Então a ilha foi dividida, metade da ilha é argentina, metade da ilha é uruguaia. A princípio essa questão se encontra pacificada. Também nas Guianas existe uma questão de menor expressão também, que é um triângulo chamado Triângulo de New River, tá? E que tem a suspeita que haja petróleo na região, e a Guiana já teve parecer favorável e tomou não, é dona desse território com a disputa contra o Suriname. Outra região que houve conflito foi a região de Letícia, onde Letícia é uma vila na fronteira com Tabatinga, tá? E Santa Rosa, então Letícia é colombiana, mas em alguns momentos o Peru a ocupou, mas houve um acordo e o Peru evacuou e a região está consensual também, pertencente novamente à Colômbia.
O Canal do Panamá tem uma história bastante pitoresca, não há mais por que isso se encontrar, mas a apostila colocou e eu resolvi colocar. Não é uma questão conflituosa mais, houve um conflito, né? Na verdade, o Panamá não era um país independente, o Panamá pertencia à Colômbia e os Estados Unidos queriam sim construir o canal a todo custo, né? Porque estrategicamente fundamental para ligar a costa leste à costa oeste dos Estados Unidos. Então, e a Colômbia não fez jogo duro para a construção desse canal, se posicionou de uma maneira bastante contundente, exigindo muita coisa. Os Estados Unidos acabaram por estimular a independência do Panamá e o Panamá, a população panamenha, aderiu à causa e o Panamá acabou se tornando independente, se separou da Colômbia. E aí houve as negociações com a construção do canal. O canal ficou de posse dos Estados Unidos, foi construído pelos Estados Unidos, uma construção bastante difícil, morreu gente, muito próprio, né, inóspito, tá? Mas e ficou explorando economicamente esse canal durante quase um século, né? Até que em 1977 assinaram um acordo onde o canal passaria aos Estados Unidos, de volta ao Panamá em 1999 e assim aconteceu. O Panamá administra hoje esse canal, tá? Que continua sendo estrategicamente importante, embora haja algumas limitações em relação aos navios de maior calado nos últimos anos, mas ele está lá, está funcionando e é uma fonte de renda muito importante para o Panamá. Resumindo, então, de uma maneira bastante genérica, esses conflitos na América são resultados de fronteiras mal demarcadas, né? São normalmente pacificados, mas eles crescem de importância quando surgem alguma novidade econômica relevante. Tá? Tem sido resolvido pacificamente. A última guerra foi aí da década de 30, né, entre o Paraguai. Se bem que houve um conflito também entre Equador e Peru nos anos 90, e houve conflito da Argentina nos anos 90 também. Então, de vez em quando ela pipoca e continua tendo chance de nós termos conflitos de pequena ou maior monta, talvez, no nosso continente. O nosso continente ele é tradicionalmente um dos mais pacíficos, se não o mais pacífico do mundo, né? Então, os conflitos eventualmente são de pequena monta. O último grande conflito mesmo, onde morreu muita gente, foi no século XIX, né, na Tríplice Aliança. E esses conflitos agora, parece que cada vez mais, quando deveria ser cada vez menos, é uma coisa meio estranha, porque a Guerra Fria acabou, mas não acabou, não se sabe nada. Fica uma situação pastosa nessa nova ordem mundial, onde as questões ideológicas muitas vezes acabam retornando e transformando aspectos históricos já enterrados em novos conflitos de uma maneira bastante típica do nosso continente sul-americano ou da América Latina. Ok, gente? Por hoje já era isso. Obrigado pela atenção. Até a próxima e um forte abraço.